Bom, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada como funciona a fórmula PROC-V. Bom, a gente tem aqui uma tabela com algumas informações fictícias, que seria, por exemplo, um quadro de funcionários, vendedores de uma loja. O que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de criar uma forma de consulta no qual eu digitasse o nome do colaborador e ele me retornasse as informações pessoais desse colaborador. Então, por exemplo, se eu quisesse chegar aqui e digitar João, ia querer que aqui em sobrenome aparecesse que ele é Silva 18, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. No caso aqui, como é uma tabela pequena, dá para enxergar isso manualmente. Mas caso fosse uma tabela muito grande, com muitas informações, muitas linhas, você não consegue fazer essa consulta de forma manual. É nesse ponto que é utilizado basicamente o PROC-V, que ele vai procurar um valor para você e vai te retornar os valores correspondentes. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui em sobrenome, escrever PROC-V, e ele vai abrir aqui a caixinha de fórmula, qual ele vai me informar os parâmetros que o PROC-V precisa. No caso, ele quer um valor, ele precisa de um valor procurado, que eu posso até travar aqui, porque eu sempre vou usar como referência o valor que aparecer na minha consulta. Você vai definir o intervalo que ele tem que procurar, ou seja, os valores da tabela. Ele vai procurar na tabela as informações. Aqui você tem que dar entrada num índice de coluna, ou seja, em qual coluna você quer que ele procure a resposta. No caso, eu quero o sobrenome, que seria a minha segunda coluna. E depois você quer que retorne o valor exato ou valor aproximado ao que você consultou? Quero o valor exato ao que eu consultei. Se eu apertar Enter, ele vai me retornar aqui o sobrenome do João. Basicamente, como funciona um PROC-V? Você vai dar entrada em um parâmetro, no caso nosso aqui um nome. Você vai definir um intervalo para a procura desse parâmetro. O que o PROC-V faz? Basicamente, ele atua de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, o que ele faz? Você define um parâmetro, no caso João, ele vai vir na primeira coluna que foi selecionada na sua matriz de dados e vai procurar o valor João. No caso, a primeira linha. Após ele encontrar, ele vai vir aqui na sua fórmula e vai no índice de coluna que você botou como resposta, que no caso foi 2. Então ele vai vir de cima para baixo na primeira coluna e vai pesquisar João. Ele encontrou João, aí agora ele vai procurar o índice da coluna de resposta, que é 2. Então ele, João 1, coluna 1, ele achou o termo, então ele vai olhar na coluna 2, o que está lá? Ah, é Silva. E aí vai me retornar o valor Silva. Então, de forma similar, se a gente aplicar, por exemplo, para que ver aqui para a idade, é botar João, selecionar o intervalo, no caso vai ser coluna 3, porque é onde está a nossa resposta de idade, e valor zero para retornar o valor exato. Você vai ver que vai retornar 18. Só que por que é importante entender que ele funciona de cima para baixo, da esquerda para a direita? Porque, por exemplo, se eu viesse aqui, por exemplo, em estado, e desse entrada em PROC-V, quero que ele ache o termo João. E na hora de selecionar a minha matriz, eu não vou selecionar, vou selecionar só do sobrenome para frente. A matriz, a coluna que está o nome, o valor procurado, eu não vou selecionar. Vou dar 2 pontos, vou dar 0. Vamos ver se ele vai encontrar alguma resposta. Vai dar como não definido, porque ele não vai conseguir encontrar o nome João. Então, toda vez que você for definir o seu intervalo de procura, você tem que pegar desde a coluna em que está a informação procurada para a direita, porque ele pesquisa, novamente falando, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então aqui, coluna 4, valor exato. E ele vai retornar Rio de Janeiro. Caso a gente quisesse, por exemplo, eu quero deletar
Eu não quero ter trabalho. Quero só escrever em uma célula e copiar para as outras. Se eu arrastar, ele não vai conseguir me retornar o valor. Por quê? Porque aqui eu fiz uma referência absoluta. Ou seja, ele vai procurar na coluna 2 e acabou. Ele não vai entender como uma referência em relação a onde está o termo João. Então, como a gente pode consertar esse problema? Se a gente der entrada aqui no comando call, o que o comando call faz? Basicamente, ele cria uma referência relativa acerca de colunas. Então, se eu der entrada aqui, por exemplo, e selecionar aqui, ó, ele vai me pedir uma referência. Qual vai ser a referência? A referência vai ser essa coluna 1 aqui, que no caso eu vou até selecionar aqui. Opa! Vou selecionar aqui o B5 de João. Vou dar Enter. Ele aceitou aqui o 5. Ele aceitou o Silva. Mas agora, como ele está com uma referência relativa, se eu arrastar, ele vai entender que ao deslocar para a direita, ele também tem que deslocar minha referência para a direita. Tanto você vai ver aqui, ó, coluna B5, eu arrastei uma para o lado, ele foi para a coluna C5, ou seja, ele pulou para a próxima coluna. Só que agora, basicamente em PROC-V, é isso. Só que se a gente quisesse melhorar um pouco mais nossa pesquisa, você, por exemplo, você não sabe todos os nomes dos colaboradores, sua tabela é muito grande e você quer encontrar alguém que você não lembra o nome. O que você pode fazer? Ao invés de digitar um por um, você pode vir aqui em dados, vir aqui em ferramenta de dados, clicar no ícone validação de dados, clicar aqui, ó, e criar uma lista. Em fonte, você vai selecionar o intervalo que você quer que seja listado. No caso, eu quero os primeiros nomes. Se eu clicar em OK, você vai ver que vai aparecer uma setinha aqui para baixo. Se eu clicar nessa seta, você vai ver que foi criada uma listagem com os nomes dessa minha coluna de referência. Então agora, por exemplo, se eu clicar em João, ele vai buscar o nome João e vai me retornar os valores. Se eu quiser mudar para Ana, ele vai mudar. No caso, a gente deu azar aqui que o sobrenome é o mesmo da Ana e do João. Então vamos mudar para Alice. Aí, Alice já muda de sobrenome. Então, Alice, aí ele vai, como as referências são todas relativas, basicamente ao mudar os nomes, ele já vai mudar minha consulta de forma automática. Então, com isso, você utilizando PROC-V e segmentação de dados, você consegue criar uma lista interativa para fazer consultas e obter os dados referentes de cada vendedor. Com isso, você melhora ali sua forma de visualização, né, de informações. Você ganha tempo, você não vai ter que ficar buscando as informações no olho, né, ali procurando linha a linha. E você consegue ganhar efetividade nas suas análises. Bom, por esse vídeo é só. Espero ter ajudado. Curte aí, compartilha e até o próximo vídeo.